Perdoa, Pai, e atende, ó Pai, a oração deste homem, desta mulher, deste ancião, desta criança, deste jovem. Atende cada um, ó Pai, que já entrou por essas portas, Senhor. Eu não sei o que ele veio buscar, mas o Senhor conhece o deitar, o levantar de cada vida que já se faz presente aqui nesta noite. Usa o teu servo, ó Pai, nesta noite na palavra do Senhor. A tua palavra me diz: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Seja, ó Pai, intermédio. Usa o teu servo nessa noite com diferença nesta palavra. Que é inerrante, que é eficaz, que é como a espada de dois gumes, que penetra no fundo da alma. Fala conosco através da tua palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Senhor Jesus, receba o servo do Senhor com palmas bem alegres e agradece e exalta o nome santo do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Eu salvo a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem tem essa paz, glorifique, exalte. Pode bater palmas para o Senhor, porque Ele já se faz presente neste lugar, amém? Vamos dar nosso dia melhor para Ele, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, amém? Irmãos, não estamos aqui pelo nosso próprio mérito, não estamos aqui porque somos melhores, estamos aqui pela misericórdia de Deus. Estamos aqui porque até aqui Deus tem dado graça, Deus tem cuidado de nós, tem nos livrado, tem nos abençoado. E eu digo isso porque muitos queriam estar aqui, muitos queriam ter essa oportunidade de adorar, de ouvir a palavra, de louvar o Senhor, mas por muitas das vezes não têm condições, não querem e não podem estar aqui. Mas hoje estamos aqui porque Deus tem nos dado esse privilégio. Então vamos dar o nosso dia melhor para o Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor. E só quem pode bater palmas para esse Deus que é poderoso, que é tremendo, que é fiel. Aproveitando que a querida igreja está de pé, abra a vossa Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 15, e versículos 7 e 8, amém? Glória a Deus, aleluia. 2 Crônicas, capítulo 15, e versículos 7 ao 8, amém? Enquanto os irmãos manuseiam o livro sagrado, quero agradecer primeiramente a Deus por essa rica oportunidade, por esse privilégio de estar aqui na casa do Senhor, para poder ministrar a palavra de Deus nesta noite, amém? Gosto muito de pregar, irmãos, para mim é um privilégio estar aqui. Gosto muito da amada igreja. Quero louvar e agradecer a Deus também pela nossa irmã Cida, que me fez o convite, pelo presbítero Emanuel, que me concedeu espaço de estar aqui. Louvo e agradeço a Deus também pela presença de cada irmão e de cada irmã que se faz aqui presente, amém? Que Deus possa abençoar, que Deus possa providenciar aquilo que você veio buscar da parte do Senhor nesta noite. Creia somente, abra o teu coração, adore o Senhor, porque enquanto a igreja adora, Deus visita o teu lar. Enquanto a igreja adora, Deus visita a tua família. Enquanto a igreja adora, Deus visita os seus problemas e traz a resposta e traz a solução para aquilo que você veio colocar nas mãos dele, amém? Glória a Deus. Quem achou diz glória a Deus. Quem está procurando diz espere por mim. Glória a Deus, todos acharam? Então vamos ler a palavra do Senhor que diz: mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Versículo 8: ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se. Eu quero que a igreja repita comigo: esforçou-se. Mais forte: esforçou-se. Obrigado, irmãos. E tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim,
e renovou o altar do Senhor. Repita comigo novamente, por gentileza. E renovou, mais forte, irmãos, e renovou o altar do Senhor. O altar do Senhor. Amém, muito obrigado. Que estava diante do pórtico do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Com a sua Bíblia aberta, coloque no teu banco, por gentileza. Isto, coloque no teu banco. Vamos fazer uma rápida oração. Amém? Para que o Espírito Santo possa confirmar essa palavra no meu e no teu coração nesta noite. Amém? Porque o pregador fala aos ouvidos, mas quem falará nos corações é o Paracletos, é o Espírito Santo da verdade, é o Consolador que fala aos corações. Amém? Quem vai orar, diga glória a Deus. Feche seus olhos. Senhor Jesus, eu me coloco aqui, Senhor, diante da tua presença neste momento. Que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me encha do teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Meu Deus, eu estou aqui pela tua misericórdia, eu estou aqui pela tua graça, porque se não fosse pela tua misericórdia e se não fosse pela tua graça, nem aqui eu estaria mais, Senhor. Mas eu estou aqui para a honra e para a glória do teu santo nome. Eu estou aqui como profeta, estou aqui como arauto, estou aqui como embaixador do céu na terra, estou aqui para falar aquilo que o Senhor manda. Eu estou aqui para ser usado pelo Senhor. Meu Deus, estou aqui para ser canal de bênção na vida do meu querido irmão e na vida da minha querida irmã, Senhor. Que o Senhor possa me usar nesta noite para poder trazer uma palavra de libertação, uma palavra de exortação, uma palavra de vida eterna, uma palavra, meu Pai, que vai transformar os corações contritos, os corações que estão abertos, os corações aquebrantados, que estão te adorando, que estão levantando a voz para te adorar, que estão levantando a voz para te clamar nesta noite. Meu Deus, eu não estou aqui para ser aplaudido, eu não estou aqui para ser evidenciado, eu não estou aqui, meu Pai, para ser aprovado pelo homem, não. Eu estou aqui, meu Pai, para que o teu nome, que é acima de todo nome, seja glorificado, seja exaltado, seja bendito, meu Pai, em nosso meio, pois estamos aqui para adorar o Senhor. Eu não vim aqui para ser adorado, porque eu sou barro, eu sou pobre, miserável pecador. Estamos aqui para adorar o teu nome santo. Igreja, comece a clamar o Senhor, comece a levantar a tua voz neste momento, clama a Deus, procure a Ele enquanto ainda pode se achar, aproveite enquanto ainda há oportunidade, deixe o desânimo de lado, deixe a incredulidade de lado, deixe a tristeza lá para fora. Você está na casa de Deus, você está no lugar certo, você veio para poder conversar com o papai, você veio para clamar o Deus dos deuses, aquele que te ouve, aquele que te vê, aquele que te contempla, que só está esperando você abrir a tua boca, que só está esperando a sua adoração. Então comece a adorar, comece a clamar a esse Deus que é fiel, mesmo a gente sendo infiel. Eu creio que um verdadeiro avivamento o Senhor há de derramar sobre a igreja dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, vai operando, vai realizando aqui nesta noite, Senhor. Alabaste, calabanaste, calabasuri, palabanassá, ori, calabanaste, palabasuri, alabacai. Vai, meu Deus, enchendo esses vasos que estão vazios aqui nesta noite. Vai, Senhor, meu Deus, transformando o cenário aqui nesta noite. Ri, palabanaste, palabanaste, calabasuri, calabanás. Ri, calabastão, palabanaste, calabasuri, calabarás. Vai, meu Pai querido, transformando vasos quebrados nesta noite. Pega esse vaso, meu Pai velho e quebrado, e faça desse vaso um vaso novo. Eu creio que hoje é noite de renovo espiritual. Eu creio que hoje é noite de avivamento. Eu creio que hoje, meu Pai, é noite da gente sair daqui renovado, revigorado, alimentado, transformado e justificado pelo sangue do Cordeiro. Meu Deus, eu repreendo agora toda obra de macumba. Eu repreendo agora todo o mal, que todo o mal saia, em nome do Senhor Jesus. Amém.
glória a Deus. Assentai-vos, bate palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Este livro canônico, irmãos, Segunda Crônicas, vai nos relatar um dos maiores avivamentos que aconteceu no reino de Judá, nos dias de Asa. Amém? Glória a Deus. E esse avivamento só aconteceu porque o rei Asa, ele viveu uma vida piedosa e centrada segundo a vontade do Senhor. E Asa, irmãos, ele escolheu abrir o seu coração para Deus e influenciar o seu povo a adorar o Senhor e abandonar a idolatria. Antes de entrar de solo, irmãos, nesta mensagem poderosa, essa mensagem apoteótica que tem poder para mudar cenário, que tem poder para resolver os nossos problemas, eu gostaria de falar um pouco acerca do perfil do rei Asa, irmãos. O rei Asa, lá no versículo, lá no capítulo 14, glória a Deus, você que deixou sua Bíblia aberta, abra comigo, lá no capítulo 14. Eu gosto de Bíblia, irmãos, eu prego a palavra, então eu peço que a irmã da igreja deixe a sua Bíblia aberta e abra comigo lá no capítulo 14, para nós entendermos quem é Asa, o que ele fez e qual foi o impacto espiritual e positivo no seu reinado, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor, lá no capítulo 14, versículo 1 de Segundas Crônicas, vai nos dizer: e Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi, e Asa seu filho reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz 10 anos. Abias aqui, irmãos, era o pai de Asa. Segundo a história bíblica, Abias ele era um grande líder, do povo de Judá. Porém, ele cometeu um pecado que era encorajar o povo de Judá a idolatria, a idolatrar falsos deuses. Ao invés do rei Abias interromper a idolatria, ele encorajou o povo a idolatrar falsos deuses. E isso promoveu para ele uma grande enfermidade que esteve com ele até o final da sua vida. Mas quando eu vou meditar na história de Asa, o seu filho, eu percebo que Asa, ele escolheu não seguir os passos do seu pai, que era errado, que desagradava a Deus. Dito isso, eu trago uma reflexão para os irmãos que me ouvem e para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Eu quero dizer para ti nesta noite: não siga o mau exemplo do seu pai, da sua mãe. Não siga o mau exemplo do seu parente, da sua família, porque querendo ou não, muitos se corromperam por seguir o mau exemplo da sua família, por seguir o mau exemplo do seu pai, da sua mãe, que é um exemplo. Talvez o pai ou a mãe fuma, bebe, vai para as baladas, e talvez o seu filho ou a sua filha está na igreja procurando ter uma vida que agrada a Deus. Porventura chega um tempo em que esse jovem, essa filha ou esse filho resolve abandonar os princípios e valores cristãos para seguir o mau exemplo do seu pai, para seguir o mau exemplo da sua mãe, da sua família, dos seus tios, das suas tias, e escolhe pisar na palavra de Deus, e escolhe abandonar os preceitos do Senhor para seguir a vontade da sua carne, para seguir os seus próprios desejos, para seguir aquilo que o seu coração almeja, mas fora da vontade do Senhor. Perceba que Asa, ele observava o mau exemplo do seu pai. Asa observava que seu pai, como rei, ele deveria interromper a idolatria do seu reinado. Então Asa, percebendo que aquilo era errado e que aquilo causava vários transtornos, tanto para a vida do seu pai quanto para a vida do povo, Asa percebeu que aquilo não valia a pena. Asa percebeu que viver uma vida fora da vontade de Deus era ruína, era destruição, era algo que não valia a pena. Então eu percebo que Asa, ele por amar a Deus mais do que o seu pai, mais do que sua mãe, mais do que sua própria família, ele escolheu, após sentar no trono, após a morte do seu
meio do povo de Judá. Glória a Deus, aleluia, palmas para o Senhor. Quando Asa senta no trono, ele vai fazer tudo diferente do que o seu pai fez. Eu acho isso lindo, eu acho isso importante, porque muitos líderes que estão na cadeira, às vezes são omissos, às vezes observam o erro, às vezes observam o pecado, ao invés de corrigir, ao invés de interromper isso que está desagradando ao Senhor. Muitos dos líderes são omissos, ficam calados e ainda encorajam o povo a pecar mais ainda contra Deus. Porque eu imagino que o rei Abias, ele gostava do fã-clube que ele tinha. O rei Abias gostava do aplauso dos homens. O rei Abias gostava da multidão que cercava ele e o bajulava, o idolatrava. O rei Abias estava gostando da aprovação do homem. Mas eu percebo aqui que Asa, ele não estava à procura de multidão. Asa, ele não estava à procura de aplausos humanos. Asa não estava à procura de glória do homem. Asa não estava à procura de agradar o seu povo. Mas Asa estava interessado em somente agradar o Senhor. Porque a palavra diz que é melhor agradar a Deus do que os homens. Então Asa propôs no seu coração derrubar todos os altos, destruir todas as imagens e as estátuas que eram abominação diante do Senhor. Perceba, Asa, quando era criança, eu quero que os irmãos imaginem comigo. Quando Asa era criança, eu imagino ele passeando sobre o reinado de Judá, e ele observava os idólatras limpando as imagens, e ele pensava: meu Deus, como o povo idolatra isso, aquela imagem não consegue nem se limpar sozinha. Asa andava no reino de Judá e via que os idólatras pegavam a imagem e colocavam em outro lugar, e ele pensava: meu Deus, como o povo pode idolatrar algo que nem pode andar sozinho? Asa começou a observar que às vezes a imagem quebrava, e Asa começava a pensar: gente, como é que o povo idolatra uma coisa que quebra, que não tem vida, uma coisa que é inanimada, uma coisa que tem olho mas não vê, tem mãos mas não apontam, tem pés mas não anda, tem boca mas não fala? Como é que esse povo idolatra isso? Eu acredito que Asa começou a refletir nas histórias do seu antepassado. Asa pensou assim: quando o mar vermelho se abriu, aquela imagem não estava lá. Quando Deus livrou o povo de Israel do Egito, aquelas imagens não estavam lá. Quando o povo de Israel estava andando no deserto, e através de uma coluna de fogo durante a noite, e através de uma coluna de fumaça durante o dia, aquela imagem não estava lá. Porque quem estava presente era um Deus que é invisível, mas é real. Um Deus que aquele povo não via, mas era um Deus que estava presente. Era um Deus que estava lá no céu, no Todo-Poderoso, provendo, cuidando e provendo a segurança daquele povo, e não tinha nenhuma imagem com eles. E Asa começou a falar: eu vou interromper essa abominação, eu não vou aceitar esse povo na qual que Deus deu uma promessa, que na qual Deus libertou do Egito, dando glória para um objeto, dando glória e adoração para algo que nem pode mover-se sozinho, para algo que está fixado na terra e nada pode fazer por eles. Eu fico vendo aquele povo chorando, aquele povo rasgando as suas vestes diante de uma imagem que nem salvou a vida deles. Eu quando sentar no trono, eu vou fazer diferente. Eu vou influenciar esse povo a conhecer o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o Deus que não está limitado apenas a um espaço geográfico, mas é um Deus onipresente. Eu vou fazer esse povo conhecer um Deus que não é vazio com essas imagens, mas é um Deus que é onisciente, onipotente, que tem todo o poder nos céus e na terra. O Deus que criou o céu, a terra e o mar, o Deus que criou o homem e os animais. Eu vou fazer esse povo a adorar somente a esse Deus, pois foi isso que os meus antepassados me ensinaram. Aleluia, glória a Deus.
Lá no versículo 2, a palavra do Senhor diz: e Asa fez, aleluia, glória a Deus, e Asa fez o que era bom. Repitam comigo: e Asa fez o que era bom, e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Obrigado, irmãos. Perceba que Asa, ele fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor, diferentemente do que fez o rei Amazias, lá em 2 Crônicas, capítulo 25, versículo 2, quando a palavra do Senhor diz que Amazias fez o que era reto aos olhos do Senhor, mas não com coração íntegro. Ai, Jesus! Porque uma coisa é servir a Deus de todo o seu coração, e outra coisa é servir a Deus por conveniência. Uma coisa é adorar o Senhor de toda a sua alma, de toda a sua força, e outra coisa é adorar o Senhor buscando algo em troca, buscando algum favor, buscando algum benefício. Eu vejo que Asa, irmãos, ele demonstrou aqui uma entrega total a Deus, uma comunhão total ao Senhor, enquanto o rei Amazias, ele apenas seguia algumas regras religiosas. Quem sabe o rei Amazias pensava: eu vou na igreja todos os dias, então eu já sirvo a Deus, já amo a Ele. Talvez o rei Amazias pensava: não, eu já prego, eu já louvo, eu obedeço a ir na igreja, eu não uso bermuda, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas Deus requer muito mais além do que seguir algumas regras, algumas liturgias. Deus, ele não quer apenas o exterior, mas Deus quer também o interior do homem. Porque uma pessoa que só quer adorar a Deus através do seu exterior, ele quer ser visto, ele quer ser aplaudido, ele quer que os homens vejam ele e aplaudam ele, igual os fariseus. Os fariseus eram bonitos, belíssimos por fora, mas por dentro eram sepulcros caiados. Mas o rei Asa não, ele se entregou totalmente ao Senhor. O rei Asa era assim: eu adoro o Senhor dentro da igreja, mas lá em casa eu também adoro o Senhor. Eu leio a palavra de Deus dentro da igreja, eu leio a palavra do Senhor lá dentro do meu quarto, eu glorifico o nome do Senhor dentro da igreja, eu glorifico o nome do Senhor lá dentro do meu trabalho, eu dou bom testemunho dentro da igreja, na rua eu também dou bom testemunho, na minha casa eu também dou bom testemunho, na rua eu também dou bom testemunho. Porque Asa, ele tinha compromisso com Deus. Asa tinha compromisso com a palavra do Senhor, independentemente do que as pessoas pensariam a respeito dele, independentemente das opiniões alheias. Porque tem gente que se preocupa muito com a opinião dos outros e por isso tenta se misturar para ser aceito em alguns ambientes. Talvez tem pessoas que lá no trabalho não têm raízes, se preocupa com a opinião dos seus amigos, das suas amigas, e ao invés de ser luz, se mistura com as trevas. Ao invés de fazer a sua luz brilhar, ele extingue o espírito dentro do seu trabalho. Eu sei que essa palavra não vai gerar muito glória a Deus, aleluia. Eu sei que essa palavra talvez não vai fazer a igreja pular, rodar. O meu objetivo não é esse, irmãos. O meu objetivo é pegar aquilo que Deus manda. Meu objetivo é falar aquilo que você não quer ouvir, mas aquilo que você precisa ouvir. Porque já estamos cansados de ouvir fábulas, estamos cansados de ouvir pregações antropocêntricas, essas pregações que só massageiam nosso ego. Chega disso. Deus tem levantado o profeta para levantar uma geração santa, para levantar uma geração eleita, para levantar uma geração onde passa o inferno tem que retroceder. Então abre os seus ouvidos, abre o teu coração, porque Jesus vai ter liberdade de falar aqui nesta noite. Eita, glória a Deus. Você não foi chamado para se misturar com as trevas. Você não foi chamado por cauda, você foi chamado por cabeça. Você não foi chamado para ser influenciado, você foi chamado para influenciar. Você foi chamado para estar em meio a serpentes e escorpiões. Mas saiba que aquele que está contigo é maior,
partes, Deus quer nós por inteiro. Deus ele está à procura, sim, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que adoram Ele em espírito e em verdade, e importa para Deus que os tais, assim o adorem ao Senhor, os verdadeiros adoradores que adoram nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, adora a Deus no tempo de abundância, mas adora a Deus também no tempo de escassez, uma geração que adora a Deus no deserto e também adora a Deus na terra prometida, uma geração que adora o Senhor, não por aquilo que Deus faz, mas por aquilo que Deus é, porque para os verdadeiros adoradores, não importa o processo, não importa a fase, não importa o momento que ele está passando, enfrentando ou lutando, o que importa mesmo é a presença do Todo-Poderoso, está conosco em todo o tempo todo, o que importa é a presença de Deus, está no nosso coração, está lá na nossa casa, está lá no nosso trabalho, está lá na rua, o que importa é nós andarmos lado a lado com o Senhor, com a nossa consciência tranquila e crendo que quando o alarido do arcanjo tocar lá na última trombeta, nós seremos arrebatados, nós iremos subir desse mundo. O que importa, irmãos, é adorarmos a Deus por aquilo que Ele é, aleluia. Não se engane em achar que você ama a Deus só porque você vem para o culto, só porque você louva, só porque você prega, só porque você faz obra de caridade, só porque você faz isso ou aquilo. Não se engane que isso vai fazer de você um verdadeiro adorador e que ama a Deus de verdade. Amar a Deus vai muito mais além do que isso. Amar a Deus, irmãos, é muito mais além do que somente pregar, louvar, fazer obra de caridade. Adorar a Deus é amar a Ele, é guardar a Sua palavra, é guardar a nossa comunhão, é guardar o nosso amor por Ele, é guardar a nossa fidelidade, é guardar uma vida elevada e pautada segundo a palavra, é guardar uma vida de obediência, é guardar uma vida de renúncia, é viver segundo a vontade do Senhor e perseverar até o fim. A palavra do Senhor diz que aqueles que amam o Senhor é aqueles que praticam os mandamentos de Deus. Então, aqueles que não praticam a palavra realmente não amam o Senhor. Aqueles que não praticam aquilo que a palavra do Senhor diz não amam a Deus de verdade. Só ama a Deus aquele que lê a palavra e pratica. Só ama a Deus aqueles que não são apenas ouvintes, mas praticantes do Evangelho. Esse sim ama o Senhor de verdade. Em Lucas capítulo 10, versículo 27 diz: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. Saiba que nada pode te afastar do amor de Deus. Doença não te afasta do amor de Deus. Enfermidade não te afasta do amor de Deus. Lutas e pelejas não te afastam do amor de Deus. Então eu quero que a amada igreja entenda: não deixe que a angústia venha fazer você desanimar de obedecer a Deus. Não deixe que as provações te afastem da presença do Senhor. Ame a Deus de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. E saiba, irmãos, que fiel é Deus para cuidar de você, para te proteger, para abrir uma porta de escape. Deus, Ele é fiel em nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Asa, então, ele destrói os altares, derruba as estátuas e manda a Judá que buscasse ao Senhor, o Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Glória a Deus, aleluia. Não tem como nós dizermos que buscamos e adoramos o Senhor se não meditamos nas Sagradas Escrituras. Como é que vamos adorar aquele que nós não conhecemos? Como é que vamos buscar aquele que nós não conseguimos entender o que Ele requer de nós? Não adianta só subir em montes, não adianta jejuar, pregar, louvar, seja lá o que for, e não ler a palavra de Deus. Eu quero que os irmãos entendam, irmãos. É um conjunto. Ler a palavra de Deus é fundamental nos dias de hoje.
Tem gente que prega sem Deus, sabia? Tem gente que louva sem Deus. Tem gente que evangeliza sem Deus. Tem gente que faz a obra, mas não lê mais a Bíblia, não ora mais como antes. Muitos pensam, mas eu não sou idólatra. Quem é idólatra é os católicos. Tem gente que idolatra dinheiro. Tem gente que idolatra pregador. Tem gente que idolatra pastor. Tem gente que idolatra cantores gospels. Tem gente que idolatra isso. Sabe o que é idolatria? Amar excessivamente a algo. Prestar culto a algo. Isso é idolatria. Tem gente que passa mais tempo com isso do que com Deus. Tem gente que não fica um dia sem isso aqui, mas consegue ficar um dia sem Deus. Isso aqui tem se tornado prioridade. Deus tem sido esquecido por causa desse aparelho aqui. O Senhor tem ficado em segunda opção por causa disso aqui. Sabe por que hoje a gente vive uma geração fracassada? Sabe por que hoje a gente vive uma geração fraca que qualquer coisa tira essa pessoa da presença de Deus? Porque ela não se preocupa mais em orar para que Deus cresça a raiz dela na terra. Ela não procura se humilhar na presença do Senhor para pedir perdão, para pedir força e graça, mas ela consegue ficar 5 horas conversando com seus amigos, com as suas amigas, consegue ficar o dia inteiro no celular, mas não consegue ficar meia hora de joelho dobrado, irmão. E os viciados não herdarão o reino de Deus. Os viciados não herdarão o reino de Deus. Muita gente está desfocada e distraída por causa desse aparelho, irmãos. Esse aparelho, irmãos, pode ser usado para tantos benefícios, pode ser uma bênção para aqueles que têm domínio próprio, mas para aqueles que não têm domínio próprio, isso aqui se torna destruição. Através desse aparelho muitos traem. Através desse aparelho muitos prostituem. Através desse aparelho aqui muitas pessoas pecam contra Deus. As pessoas não precisam nem sair de casa. São leprosas e doentes dentro da própria casa. Por causa disso aqui, ó. Deus está mandando eu pregar aqui nesta noite. Eu estou aqui como instrumento, eu vou falar. Ninguém quer pregar sobre isso, mas porque não dá ibope, porque não dá agenda. Mas isso aqui salva. Pregar isso aqui salva, liberta, transforma. Tem gente que não prega isso aqui mais porque tem medo de perder membro. E desde quando pregar a verdade espanta as pessoas da igreja? O que espanta as pessoas da igreja é pecado. O que espanta as pessoas da igreja é adultério. O que espanta as pessoas da igreja é fornicação. A palavra da verdade, ela santifica a noiva do Cordeiro. A palavra de vida eterna restaura, cura, preenche o vazio do homem, irmãos. Oh, aleluia, glória a Deus, que nós veamos, irmãos, estar focados mais na presença de Deus, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar quando a gente menos pensar. Não aceite viver essa vida medíocre. Não aceite viver um dia sem orar e sem ler a palavra. Não aceite viver um dia sequer sem antes consultar a vontade de Deus. Nós vamos voltar a ser como os crentes de antigamente, tão simples. Uma igreja que era simples, às vezes não tinha um sapato bom, não tinha um terno bom, mas era uma igreja cheia do Espírito Santo. Era uma igreja cheia de poder, era uma igreja cheia de graça, porque era uma igreja que pagava preço na oração, era uma igreja que pagava preço no jejum. Você observava, irmãos, passava pela prova que fosse, pela calúnia que fosse, estava na igreja orando, estava na igreja buscando a Deus, estava na igreja fazendo a obra, porque nada abalava aquela igreja, porque elas estavam fundamentadas sobre a rocha inabalável, as raízes delas estavam abraçadas com a rocha, e por isso que nada abalava aquela igreja. Aleluia, vamos continuar. E como Asa teve compromisso com Deus, Deus também
teve compromisso com Ele, onde Deus ajudava a Asa nos seus momentos de guerra, nos seus momentos de pelejar. Deus, Ele entrava na peleja e fazia o povo sair de lá vitorioso daquela guerra. Porque pessoas que pagam preço, pessoas que renunciam, pessoas que obedecem a palavra, vivem privilégios da parte do Senhor. Pessoas que têm compromisso com Deus, são pessoas privilegiadas pelo Senhor, são pessoas que têm a proteção, que têm o livramento, que têm a providência, pessoas que têm o resgate, pessoas que experimentam coisas novas da parte do Senhor, pessoas que experimentam um avivamento, uma alegria, um ânimo grandioso, porque eram pessoas que tinham compromisso com a palavra de Deus. E pessoas que têm compromisso com a palavra são pessoas, irmãos, que dão muito fruto na presença de Deus. São pessoas que onde passa, as pessoas que recebem o brilho do Espírito Santo na vida delas. Porque não tem como uma pessoa andar com Deus e não ser transformada. Não tem como uma pessoa andar com Deus e ser a mesma. Não tem como uma pessoa andar com Deus e falar da mesma maneira, pensar da mesma maneira. Tudo é transformado. Tudo é transformado. A pessoa olha para aquela pessoa que é cheia do Espírito Santo e fala: essa pessoa tem algo diferente. Essa pessoa tem algo que destaca ela. Essa pessoa é muito separada. Essa pessoa exala o brilho do Espírito Santo. Ai, irmãos, quem dera se nós um dia tivermos esse privilégio de onde a gente chegar e exalar a essência do brilho do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Quando o povo de Israel, o povo de Judá se convertia ao Senhor, eles nem precisavam tirar a espada da bainha. Deus, com o seu poder, tirava aquele povo da guerra vitorioso. Deus derrotava os inimigos. Deus, ele entrava na peleja. Deus, ele entrava com resgate, com livramento. Aquele povo não ficava sozinho, porque enquanto aquele povo buscava o Senhor estava com eles. Deus, ele é cavaleiro. Deus, ele não vai entrar na nossa vida se a gente não convidar ele para entrar. Jesus não entra na porta do nosso coração se a gente não abrir a nossa porta para ele. Porque ele bate na porta e ele só entra se a gente abrir a porta para ele. Satanás não. Satanás, ele invade. Satanás, ele bate na porta e entra e faz aquelas tranqueiras dele, aquela sujeira dele. Tem muita gente que Jesus bate o coração e a porta está fechada. O coração está duro, o coração está insensível. Muitas pessoas já não têm mais sensibilidade à voz do Espírito Santo. Muitas pessoas já não têm sensibilidade mais à voz e à presença do Espírito Santo mais. E uma pessoa que perde a pessoa que perde o contato com Deus se torna um monstro, irmãos. A pessoa que perde o contato com Deus se transforma em pessoas religiosas. Pessoas que perdem o contato com Deus se tornam pessoas vazias por dentro. Mas Jesus está convidando alguém aqui a conhecer a Ele de verdade, a ter um relacionamento genuíno de verdade com Deus nesta noite. Hoje Deus nos deu essa oportunidade de estar aqui, porque Deus quer relacionamento, Deus ele quer comprometimento, Deus ele quer santificação, Deus ele quer renúncia, Deus quer que o seu coração seja 100% voltado para Ele. Irmãos, eu tenho que falar algo aqui nesta noite. Tem muitos obreiros, membros que idolatram para pastor, que bajula pastor, que está seguindo o pastor, mas não está seguindo a Jesus, não está seguindo o Senhor. Muitas pessoas deixam de ouvir a voz de Deus para somente ouvir a voz do seu pastor. Antes de ouvir a voz do pastor, devemos ouvir a voz de Deus primeiro, porque aqueles que ouvem a voz de Deus não são confundidos. Não fiquem em qualquer roda de ventos de doutrina, porque o Espírito Santo, ele nos conduz em toda a verdade. Eita glória a Deus, em toda a verdade. Você tem dado ouvido para o Espírito Santo? Você tem se entregado de forma total a Deus? Ou você tem se entregado parcialmente? Oh
Oh Deus, obrigado. Asa, quando ele aboliu a idolatria, ele fez isso com o objetivo de tirar aquilo que afastava ele e o povo da presença de Deus, porque a idolatria atrapalhava aquele povo a estar mais perto de Deus. O que está te atrapalhando a estar mais perto de Deus? Feche seus olhos. Feche os seus olhos. O que está te impedindo de ter uma comunhão completa com Deus? O que tem na tua casa, o que tem na tua vida, o que tem no teu coração, que está impedindo de você ter um relacionamento verdadeiro com Deus, que está impedindo que você entregue o seu coração de forma total para o Senhor? Será que isso que está te impedindo de agradar a Deus é maior que o Deus que você serve? Você ama isso acima de Deus? Por que é tão difícil para você renunciar a isso? Por que é tão difícil você abrir mão daquilo que está te afastando da presença de Deus? Aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Tem muitas pessoas que estão pregando e louvando, mas não abandonaram a idolatria de time de futebol. Tem muita gente que louva e prega, mas não deixaram a idolatria do dinheiro, da fama, de homem. Tem muita gente que louva e prega, mas não deixaram a idolatria da sua mãe, do seu pai, da sua família, irmãos. Tem muita gente que idolatra a si mesmo, é narcisista. Tem pessoas que colocam pessoas acima de Deus, colocam o bem material acima de Deus, colocam os seus prazeres acima de Deus, e por isso, irmãos, não conseguem entregar o seu coração de forma completa ao Senhor, estão servindo a Deus parcialmente. Tem pessoas que vêm na igreja todos os dias, mas não querem aceitar o Senhor Jesus, não querem entregar a sua vida para Ele, não querem morar no céu, não querem saber da sua salvação, não se preocupa com a sua alma, não se preocupa em como está a sua vida diante do Senhor. Vem na igreja apenas por conveniência, vem na igreja apenas por benefícios, vem na igreja apenas por querer algo ali em troca, mas não vem por amor a Cristo, não vem para adorar a Cristo, não vem para ouvir a palavra, para ser alimentado, transformado, para ter a sua vida mudada pelo Senhor. A fé, calma na fé, Deus está dizendo para você nessa noite. Ele quer mais de ti, Ele requer mais, Ele requer mais a sua adoração, Ele requer mais que você ore, Ele requer mais que você fale com Ele. Tem pessoas que falam, mas eu não consigo orar, mas consegue ficar 5 horas conversando com seus amigos na internet. A igreja começou a fracassar quando deixou de ter compromisso com a oração. A igreja começou a fracassar quando deixaram a palavra de Deus de lado. A igreja começou a fracassar quando a santidade já não era mais primazia. Tem gente que coloca relacionamento acima de Deus. Eu quero casar primeiro antes que Jesus volte. Jesus não volte agora não, eu quero casar primeiro. Jesus não volta não, eu quero ter minha família primeiro. Jesus não volta não, eu quero ter o meu carro primeiro. Jesus não volta não, eu quero ter minha casa primeiro. Tem pessoas que colocam este mundo acima das coisas de Deus, e isso está errado, irmãos. Como é que você pode amar um homem? Como é que você pode amar os bens acima de Deus? Ame a Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, porque tudo que está nesse mundo vai ficar. A sua namorada vai ficar, o seu namorado vai ficar, a casa vai ficar, as riquezas dessa terra vai ficar, irmãos. Tudo vai ficar aqui. E a tua alma, para onde vai? A tua alma, irmãos, para onde vai? Será que Deus tem sido a sua prioridade? Será que Deus está no centro da tua vida? Você ama a sua esposa acima de Deus? Você ama o seu marido acima de Deus?
Oh, aleluia. Eu conheço tanta gente que se desviou por causa de namorada, por causa de namorado, por causa de esposa, por causa de esposo, por causa de amizade. Eu vi tanta gente sair da presença de Deus por causa disso, porque preferiu agradar mais a eles do que a Deus, preferiu estar com eles do que com Deus, preferiu viver em pecado com eles do que viver uma vida santa, perfeita e agradável com Deus. Será que vale a pena colocar o homem acima de Deus? O homem que nada pode fazer por você, o homem que não fez nada para te salvar? Ai, glória! Oh, glória a Deus, aleluia. É difícil ouvir isso, né? Deus quer conserto. Deus quer conserto. Chega de religiosidade. Deus quer verdadeiro adorador. Deus quer cristão de verdade, irmãos. Meu Deus já está cansado de pessoas que estão vivendo de duas caras dentro da igreja. Deus, Ele quer arrependimento. Deus quer santidade no meio do arraial, irmãos. O amor a Deus exige o cumprimento dos seus mandamentos. Quem diz que conhece a Deus, mas não cumpre os seus mandamentos, é mentiroso. O amor a Deus leva ao comprometimento com a palavra, a ouvir o Senhor e guardar a sua palavra, irmãos. Deus está fazendo um chamado à perseverança aqui nesta noite. Deus fez um chamado à perseverança para o rei Asa. Lá no versículo 7, mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Irmão, o homem às vezes pode olhar pelo que você faz e não dá valor nenhum. Às vezes o homem pode olhar para o que você faz na obra de Deus e não te dá valor, não te elogiar, não te dar uma recompensa. Mas eu quero te dizer que Deus, Ele vê valor no que você faz. Deus reconhece o teu esforço na obra de Deus. Deus reconhece o que você faz pelas almas. Deus reconhece a ajuda que você contribui aqui na igreja. Deus reconhece o teu esforço de estar aqui nesta noite. Deus reconhece o teu esforço lá na tua casa. Deus reconhece o teu esforço na obra de evangelismo, na pregação, na liderança, no louvor. Deus reconhece o que você faz e Deus não fica devendo nada para ninguém. E eu sou prova viva disso, porque Deus, Ele tem me recompensado muito por eu ter sido fiel a Deus. E Deus, Ele também vai te recompensar pela tua fidelidade, pelo teu esforço, pelo teu comprometimento e pelo teu amor que você tem atribuído e depositado ao Senhor. Não faça nada para buscar a aprovação de homem. Não faça nada para buscar aplausos e elogios do seu pastor, do obreiro, do irmão, do homem, da mulher. Não. Busque a aprovação de Deus. Busque a glória de Deus. É Ele que vai te recompensar. É Ele que vai te honrar. E Deus nos honrando, permaneceremos de pé. Mas aqueles que buscam honra de homem, glória de homem, eles não vão prevalecer para sempre, porque a glória vem de Deus. Todos digam amém, Jesus. Versículo 8. Ouvindo, pois, Asa, irmãos, olha que maravilhoso. Ouvindo, nós estamos ouvindo aqui, ouvindo. Eu falo nós ouvindo porque eu também estou me ouvindo. E a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Corta tanto para quem prega quanto para quem ouve. Às vezes corta mais para quem está pregando do que para quem está ouvindo, porque eu tenho que cumprir com aquilo que eu prego. Por que adianta eu viver aquilo que não prego? Do que adianta? Do que adianta eu viver de aparência e ir para o inferno? Do que adianta eu pregar a vida inteira, mas não viver a palavra de Deus e ir para o inferno? Do que adianta eu estar na igreja todo dia vivendo de máscara e ir para o inferno? Do que adianta, irmãos? Do que adianta nós todos os dias da nossa vida esquentar banco, louvar, pregar, evangelizar, visitar e não ter entregado o nosso coração 100% ao Senhor? Glória a Deus. Ouvindo, pois, Asa estas palavras, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra. Perceba que Asa, ouvindo a profecia, eu apresento para a igreja essa palavra profética.
Essa palavra é profética. As ouvindo as palavras da profecia, ele esforçou-se por ouvir a palavra de Deus. Porque essa palavra é viva e eficaz. A palavra de Deus não volta para ele vazia, mas antes faz aquilo que lhe apraz. A palavra de Deus é como fogo e como martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus é a verdade absoluta. Jesus é a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a palavra do Senhor também diz que se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A palavra de Deus é o que preenche. A palavra de Deus é o que transforma. A palavra de Deus é que traz labareda de fogo na igreja. A palavra de Deus é o que dispensa avivamento. A palavra de Deus é o que alimenta a alma sedenta com fome e sede de justiça. A palavra de Deus é o que preenche o vazio do homem. A palavra de Deus é o alimento da alma. A palavra de Deus, ela é a verdade absoluta. Ela é o fundamento. Ela é a autoridade máxima da igreja. A palavra de Deus, ela é tudo para o crente. Ela é tudo para o cristão. Sem a palavra de Deus estamos perdidos. Sem a palavra de Deus nós andamos em um mundo escuro. O salmista Davi disse: eita, glória a Deus, Senhor, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Senhor, luz e lâmpada para os meus caminhos é a tua palavra. A tua palavra é luz para os meus caminhos, Senhor. A tua palavra é que me direciona. A tua palavra é que me alerta. A tua palavra não me deixa confundido. É por isso que quando Asa ouviu as palavras do profeta, ele esforçou-se na presença de Deus, porque a palavra de Deus não volta para ele vazia. A palavra de Deus gerou vida para Asa, encorajou Asa a santificar tanto a ele quanto ao seu povo. Perceba que Asa, ele era o líder, ele era o rei do povo de Judá, e ele tinha compromisso em agradar a Deus, e ele influenciou o povo também para agradar ao Senhor, porque o povo era o reflexo do rei, a igreja é o reflexo do pastor. Já falei sobre isso, é verdade. A igreja é o reflexo do pastor. Vamos seguir porque o horário não deixa, né, irmãos? Resumindo, e renovou, ai Jesus, e renovou o altar do Senhor. E renovou o altar do Senhor. Feche seus olhos, irmãos. Com esse altar quebrado você não vai a lugar nenhum. Pessoas que têm altar quebrado não sacrificam. Pessoas que têm altar quebrado não santificam. Pessoas que têm altar quebrado não renunciam. Pessoas que têm o altar quebrado vivem de qualquer jeito na presença de Deus. Pessoas que têm o altar quebrado dormem com a namorada, beija a namorada, prostitui, adultera, fornica, trai. Pessoas que têm o altar quebrado vivem uma vida dupla, vivem uma vida mentirosa, uma vida medíocre. Pessoas que têm o altar quebrado procura agradar a si, mas não procura agradar a Deus, porque não tem sacrifício. Será que no teu quarto tem altar? Será que lá no teu banheiro tem altar? Vai estreitar. Será que lá na tua sala tem altar, irmão? Como é que está o altar lá na tua casa? Está quebrado ou está renovado? O que Elias fez antes de pedir fogo do céu para Deus? E renovou, restaurou o altar quebrado do Senhor. Porque onde não tem altar renovado, não tem resposta. Se o altar não estiver renovado, não vai ter como Deus responder. Porque antes de Deus trazer resposta, tem que descer, tem que se humilhar, tem que renovar o altar. Com esse altar rechado aí, irmão, não tem como nós chegar a lugar nenhum. Não tem como nós chamar a atenção de Deus. Não tem como um paralítico andar. Não tem como um cego enxergar. Não tem como uma igreja ser apoteótica e gloriosa com o altar rachado. Não tem como. Precisamos encontrar aquilo que precisamos renunciar. É necessário renunciar aquilo que nós mais amamos para adorar e exaltar a Deus verdadeiramente, de verdade. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz:
Entregue o teu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aleluia. O altar é o nosso coração. Aleluia, glória a Deus. O altar é o teu coração. Renove o teu altar hoje. Coloca a tua casa em ordem. Coloca a boca no pó. Quem sabe haja esperança para a tua vida, irmão. Alabaste, alabassuri, anda, alabacai. Como é que queremos trazer um verdadeiro avivamento para a igreja, sendo que o avivamento nem começou em nós? Como é que queremos santificar a igreja, sendo que a gente nem santifica nós mesmos, irmãos? Como é que a gente quer fazer o bem para o nosso próximo, se nós não tratamos bem a nossa própria família, irmãos? Como é que queremos fazer algo para a noiva de Deus, sendo que nós estamos com o altar quebrado? Como, irmãos? Deus quer encher vaso, mas como é que Deus vai encher vaso quebrado? Primeiro tem que descer na olaria. Aí Deus vai pegar o vaso velho e quebrado e vai fazer daquele vaso novo, vai derramar unção, vai derramar a graça e o Espírito Santo. Porque Deus, ele não usa ninguém de qualquer jeito, não. Deus não vai usar ninguém de qualquer jeito para levar a palavra de Deus que é sagrada, levar a palavra de Deus que é santa. Conserte o teu altar enquanto ainda há tempo, porque Deus está dando sinais nos quatro cantos da terra, dizendo que Ele está às portas. E tem gente que está dormindo, irmão. Tem gente que está distraída, tem gente que está desfocada, tem gente que parou de perseverar. Irmãos, tem gente que parou de perseverar. A perseverança é a qualidade que eu vi na Bíblia que diz: aqueles que perseveram até o fim serão salvos. Porque a diferença entre paciência e perseverança é porque a paciência é a qualidade daquele que sabe esperar, mas a perseverança é a qualidade daquele que não desiste. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. A perseverança é a qualidade daquele que não desiste por nada, irmãos. Glória a Deus. Para finalizar, glória a Deus. Existem várias pessoas que são exemplos de perseverança. Enoque viveu 365 anos na presença de Deus. Ele viveu tanto com Deus que Deus para si o tomou. Interessante, né? Porque ele viveu 365 anos. O ano tem 365 dias. Sabe o que significa? Que nós devemos viver todos os dias na presença de Deus. Noé perseverou em construir a arca, e por causa da sua perseverança foi salvo ele e a sua família. Talvez tinha pessoas que falavam, né? Esse homem é louco, esse homem é doido de construir essa arca. Nem está com tempo de chuva. O louco construiu a arca e os espertos construíram o Titanic. Pois é, Noé foi salvo por causa da sua perseverança. Aleluia, glória a Deus. Estevão perseverou até o fim em pregar a verdade. Morreu, mas morreu perseverando e foi salvo. Josué e Caleb perseveraram no deserto durante os 40 anos e tomaram posse da terra prometida. Aleluia. Da mesma forma como Josué e Caleb e Enoque, que Josué e Caleb alcançaram a terra prometida, Enoque foi transladado ao céu. Da mesma forma, é a igreja que perseverar até o fim. A igreja que perseverar até o fim, brevemente será arrebatada, irá morar lado a lado com Deus. A igreja que perseverar até o fim, tomará posse da terra prometida. A igreja que perseverar na santificação, a igreja que perseverar na palavra, a igreja que perseverar na fidelidade, no amor para com Deus, vai receber a coroa da vida, vai comer do fruto da árvore da vida e vai cantar: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, é o Senhor dos exércitos. Brevemente a igreja já não estará mais aqui nessa terra. Brevemente todo esse sofrimento, toda essa luta, toda essa provação,
aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, aquilo que nem chegou ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Oh, glória a Deus, aleluia! É para aqueles que o amam, irmãos. O que pode comparar com uma eternidade lado a lado com Deus, com 80, 90, 100 anos aqui nessa terra? É uma eternidade. Deus está fazendo um despertar para o avivamento aqui nesta noite. Eu não saí da minha casa, irmãos, para fazer a minha vontade. Eu não saí da minha casa para falar aquilo que é de mim mesmo. Essa palavra tem endereço, e quem recebeu vai experimentar o novo da parte do Senhor a partir de hoje, irmãos. Quem receber essa palavra vai começar a experimentar o agir de Deus lá na tua casa, no teu trabalho, na rua, na tua família, seja em qual for o lugar. A palavra de Deus é esta: esforçai-vos, porque eu irei recompensá-los. Se coloque de pé, aleluia. Se coloque de pé, aleluia, aleluia. É só quem quer ser arrebatado, é só quem quer morar no céu, é só quem quer receber um novo corpo, aleluia, glória a Deus. É aquele que perseverar até o fim, aleluia. Não desista, não pare, não estacione. Fiel é Deus para te recompensar, para te galardoar, para te renovar esta noite. Feche seus olhos. Glória a Deus.